Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte, bom dia! Hoje é mais um sábado, dia 10 de dezembro de 2016. E hoje, eu, Lucas Olivan, apresentando aqui, tô com o Yuri Kog e Leandro Maia na mesa para o nosso primeiro programa de dezembro. Bom dia, Yuri! Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, um bom dia pro Leandro e pro ouvinte também. Virou uma bela conversa entre nós aqui nesta mesa, né? Bom dia, Leandro! Bom dia, Lucas. Bom dia, Yuri. E bem-vindo, ouvinte. Quase tropeçou ali, mas foi. Tropecei, mas fui. Lembrando que o Giancarlo não compareceu hoje e a Daniele, a gente manda os nossos pêsames, né? Pelo falecimento da avó dela. Então ela não pôde estar aqui com a gente. Mas força pra Daniele, que faz parte da nossa equipe, é muito querida por todos nós. Bom, hoje primeiramente a gente tem que explicar o porquê não teve resenha na área na semana passada. Não é difícil de acertar, né? Muitos já entendem e imaginam que a tragédia da Chapecoense comoveu muito todo mundo. Então a gente não tinha nem assunto e nem o porquê de estar aqui falando de futebol em meio a uma coisa tão triste que aconteceu no futebol brasileiro, que enquanto muitos pensavam que o 7-1 era a maior tragédia do futebol brasileiro, agora realmente viram o que é, né? Que infelizmente teve essa grande tragédia com o time todo e foram quantos no total? 71 mortos. 71 mortos, né, na tragédia. Então todo mundo ficou muito comovido e a gente decidiu aqui por unanimidade que não gravaria o resenha na área em respeito às famílias, aos amigos, aos atletas e a toda a cidade de Chapecó, que vem sendo homenageada pelo mundo todo, com muita ajuda, muitas camisetas e até dinheiro, o pessoal tá ajudando, tá muito bonito isso. E quem sabe, de uma forma infeliz, que foi a queda do avião, mas que possa voltar a ter um pouco de paz no futebol e mostrar para o mundo de novo para que serve o esporte, que não é uma guerra, não é uma briga, não é um lugar para as torcidas brigarem, né? Então que isso sirva de lição para muita gente, que a vida é um sopro e infelizmente, como eu disse, da pior forma possível a gente teve que aprender. Mas fica nossos votos de solidariedade a todo mundo que perdeu parente, amigo, pai e atleta favorito, né? Ídolo. E é isso, muita força pra Chapecoense, é o que a equipe do Resenha na Área deseja aqui, né, Yuri? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Legal, Lucas, belíssima mensagem. Queria só apenas reforçar, né, que foi algo extremamente triste e o nosso respeito tá com todas as vítimas. Então é isso. Foi realmente muito difícil falar de futebol na semana passada. Pra gente, por um momento, o futebol de 2016 tinha acabado, né? Mas a gente percebe que tem que seguir em frente, porque a vida segue. Pra quem tá aqui, a vida segue. Então, vamos lá. Vamos em frente. Muita força pra Chapecó, a cidade que eu pretendo conhecer em breve. E pra todos os guerreiros que permanecem lá na Chapecoense e estão se remontando para 2017 com muita glória. E lembrando também desculpa ficar grande a mensagem, mas o apoio dos colombianos, que jamais foi visto, acho, no futebol. Tudo que fizeram pelo time da Chapecoense, de dar o título, de fazer uma festa linda, o time do Atlético Nacional, ganharam muitos fãs aqui no Brasil com tudo isso. Então realmente foi um marco negativo, mas que mostrou essa ligação dos colombianos com o Brasil no futebol. Bom, vamos lá então. Vamos falar do futebol paulista, porque hoje, como a gente não teve programa na semana passada, hoje, que é dia 10 de dezembro, a gente falou, poxa, o ano está acabando, vamos sem lauda, não é? Vamos sem roteiro. Estamos livres, leves e soltos aqui. Vamos fazer um freestyle aqui. Então, assim como o R10, a gente vai pensar agora no que começar. Vamos falar do São Paulo. Vamos começar falando do São Paulo. Leandro, São Paulo apresentou o Rogério Ceni como técnico oficialmente, trouxe o Sidão e Rogério Ceni treinando o time. O Maicon fez até gol de falta já, né? Você viu que pra agradar o chefe, o negócio foi bom antes dele chegar. Rogério dá jeito nesse time, Leandro?
Eu gostei da entrevista do Rogério Ceni. Acredito que ele é um cara que é muito dedicado ao que fez, a carreira dele prova isso, né? Um cara vencedor. E eu gostei da entrevista dele, que ele já chegou sabendo de tudo do time, né? Ele sabia até o cara do Sub-17 que tava jogando, que tava em final, assistindo 5 jogos da categoria de base, trouxe uma comissão técnica um pouco ousada, eu diria. Um auxiliar inglês, né? Um auxiliar inglês, um outro cara lá de logística, eu acho que é francês. Mas eu acho que ele tá se cercando de bons profissionais, né? Porque o Michael Billy, que é o grande auxiliar né, do Rogério Ceni, ele tem 9 livros publicados sobre treinamento. Sim, verdade. Então, como o Rogério ainda não tem essa experiência de treinar um time, ele trouxe um cara que sabe fazer isso. Humildade também, Humildade, né? Entendeu que ele ainda tá aprendendo, e eu acho que isso é uma coisa que tá acontecendo no futebol mundial. É que o técnico, ele tá ficando menos centralizado, né, no que ele faz. Um próprio exemplo é o Dorival aqui no Santos, que ele conta com um staff dele de tecnologia, de um monte de coisa. E na própria Europa, né, um dos maiores exemplos disso é o Alex Ferguson, que já aposentou, ficou mais de 20 anos, né, no Manchester, e ele não dava treino. Ele tinha lá o auxiliar dele, o auxiliar dava o treino dele, ele ia lá, escolhia, e é um cara vencedor, né? Então eu acredito que o Rogério Ceni tem uma grande oportunidade no Paulista, já que dos grandes de São Paulo, por enquanto, só o São Paulo e o Corinthians não irão para a Libertadores, mas o Corinthians ainda tem uma chance. Quem sabe o São Paulo não começa esse ano bem, consegue beliscar um Campeonato Paulista que não já vem faz tempo. Ah, exato. São 11 anos sem ser campeão desse estado maravilhoso. É muito tempo, né? Um clube grande assim. E estão falando por aí que 2017 é do São Paulo, Yuri. Estão falando que o Rogério chegou pra levar todos os títulos e agora a história vai ser outra. E aí? Eu acho que todo mundo lembra que eu já disse que eu acho que o Rogério Ceni deveria ter estudado mais, ter se preparado mais para finalmente virar treinador do São Paulo, né? Que é o clube que ele virou ídolo e tal. Mas agora que ele já está lá, já assumiu, né? Então já deu entrevista e tudo, acredito que ele tem tudo para ser líder dessa agora de uma subida de novo, né? Que o São Paulo, por mais que ele nesse ano ele até tenha chegado lá na fase semifinal, né, lá da Copa Libertadores, não foi um grande ano que os seus adeptos viveram, né? Então precisa se reerguer. Eu acho que o Rogério Ceni não que vai chegar ganhando tudo, mas é um cara capaz de dar passos para que o São Paulo vire grande de novo. O São Paulo que tem, claro, sua grandeza, mas infelizmente não vem demonstrando isso, né? Com o Bausa, chegou na semifinal da Libertadores, mas chegou daquele jeito, né? O futebol meio fraquinho, tropeçando, meio não mostrando muito porque estava lá, não mostrando que poderia ser campeão. E agora tenta de qualquer forma se reestruturar para 2017. E um time da grandeza do São Paulo tem que estar bem, né? Tem que estar brigando pela ponta e jogando um futebol bonito. E acredito que consiga, sim, um 2017 melhor. Talvez focar no Paulistão, já que não vai estar na Libertadores. Começar bem, né? esse ano de 2017. Por mais que muitos não considerem mais o estadual um campeonato importante, pode ser um ótimo campeonato. Você vencer dá uma autoestima muito boa. Eu não concordo muito com isso, dizer que o estadual não é importante, porque é só ver o campeonato. Quando o técnico é mandado embora, se perder uma partida. Pois é. Ninguém se interessa quando não ganha. Quando ganha, revelação, um monte de revelação campeonato, é um campeonato, né? Importante. Eu só acho que tem muitos jogos. Poderia Sim. diminuir. Mas é um campeonato importante. Então esse é o grande Paulistão disputado em 2017. E eu também queria falar, Lucas, que eu espero que pelo fato de o grande Rogério Ceni ser o novo treinador lá do São Paulo, que a torcida compareça mais, né? E que o estádio Morumbi é muito grande para ter públicos de menos de 20 mil. E eu estou sendo bondoso ainda, né? Porque menos de 15 até, né? Eu acho que isso vai ser uma consequência com a vinda do Rogério. A torcida gosta muito dele. Então tem que comparecer, né? Sim, dar um apoio. Se fazer presente lá.
E é isso, então. São Paulo... Apoiar esse grande goleiro, né? Exatamente. Que agora o grande virou treinador. técnico. São Paulo que não tem muita novidade no mercado, né? O mercado de São Paulo não tá tão agitado. Então, bastante gente que está saindo, né? O São Paulo falou que não quer contar já com 3, 4, né? Tem o Wellington Ney, né, que chegou. O Wellington nem chegou, a gente citou, acho, no programa passado. Eu acho, Mas acho que pela entrevista do Rogério ele quer usar bastante a base, né? Pelo que ele falou. Mas eu acho que um problema que ele vai ter é que os jogadores foram convocados para a seleção sub-20. O Nery, se eu não me engano, foi convocado. Lianco. Então ele já não vai ter esses jogadores logo de cara, mas ele quer usar muito a base. Bom, São Paulo então não tem muita coisa no mercado, fora saídas, mas então vamos pro Palmeiras. Palmeiras aí é o temos seguinte, muito o que falar, o Palmeiras é o seguinte, eu lembro que no último programa, eu não lembro a data agora, mas faz 2 semanas. Só não lembro o dia certinho. A gente disse que o Palmeiras seria campeão, né, no jogo contra a Chapecoense. É triste lembrar isso, né, cara? A gente falou que o Palmeiras seria campeão e que a gente tocaria o hino do Palmeiras na abertura do programa. Palmeirense, a gente pede desculpa, mas não deu. Realmente aconteceu tudo o que aconteceu e não deu pra tocar o hino do Palmeiras, fazer uma homenagem mais bonita. O próprio Cuca, né? Ele até falou que ele trocaria esse atual título brasileiro, né, pela vida. De quem acabou morrendo nesse terrível acidente. Mas pra não deixar de falar, parabéns ao Palmeiras, né? Título muito merecido. Do começo ao fim do campeonato, impecável. E muito bom ver o Verdão de novo bem, né? No cenário nacional, porque há muito tempo que não conseguia deslanchar e vencer alguma coisa importante. Estava com a Copa do Brasil, mas nunca com um time que provasse a força. Agora não, agora tá com um time muito bom. O Cuca tá saindo, o Gabriel Jesus tá saindo, mas o Palmeiras mesmo assim tem uma base muito forte e pretende contratar muito bem pro ano que vem. Então vai ter anos muito bons aí pela frente ainda. Então parabéns ao Palmeiras, aos palmeirenses. Esse Brasileirão foi de vocês sem dúvida alguma, né? Não tem nem o que contestar. Agora, pra 2017 é outra história. Palmeiras vem falando muito aqui que é o Scarpa e o Lucas Prato. Só isso. Não quer o Messi também? Só isso. Scarpa e o Lucas Prato. O Messi tá aí no mercado. Não renovou com o Barcelona, quem sabe? Renovou. Dá pra renovar, dá pra renovar. Alexandre Matos aí. A gente nunca sabe, né? É perigoso aquele chapéu, né? Bom, Palmeiras então campeão brasileiro. Provavelmente faça também uma lista de dispensa, né? Muitos não jogaram. Até porque é um elenco enorme. Dá pra gente citar alguns nomes. Primeiro, o Lucas, lateral que tá no Cruzeiro, e o Robinho voltam. De empréstimo. Volta, tem aquele Felipe Gabriel, né? E aí tem o Felipe Gabriel, acho que já saiu. Mas tem o Lucas Barrios, exemplo, né? O Lucas Barrios, o Arouca, o Leandro Pereira, que nunca chegou a jogar mesmo, o Gabriel, o volante também. São nomes que nenhum é fraco. O Lucas Barrios, ele até poderia virar titular, né? Já que o grande Gabriel Jesus está indo embora para o Manchester City. Mas o cara tem várias lesões, então é bem difícil, né, que se aposte nele. A ambição do Palmeiras é muito grande, eles querem o Borja. O Borja do Atlético Nacional. Gente. Tá jogando dinheiro fora. Olha, não, assim, mas vamos lá, comparado ao futebol brasileiro, Borja deve estar uns mais de 10 milhões aí, por aí. Sim, mais o Scarpa. Mais quem que você falou aí? Lucas Prato. Mais o Prato. Quem mais quer? Olha que time. Não, mas calma aí também, né? Mas o faturamento deles é extremamente alto, né? Então por isso que eles têm tanta grana. O Corinthians se deu mal por causa disso. Porque tava indo muito bem até ali 2013. Muito bem. Aí veio o Pato. 40 milhões no Pato. Financeiramente e em campo. Sim. Aí veio o Pato. Aí já deu aquela quebrada. Além do estádio, que o Corinthians não consegue renda com o estádio. Sim. Porque a renda não vai pro Corinthians. Aí foi uma bola de neve atrás da outra. Foi campeão em 2015. Mas aí aquele desmanche depois, né? Mas foi campeão sem ninguém acreditar também que o Corinthians ia ser campeão. Num grande trabalho do Tite. Enorme, e né? Esse ano ainda gastou mais 30 milhões aí com Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, que não deram certo. Não estão agora, jogando nada. O Corinthians se afundando em dinheiro. É esse o problema que eu acho. O Palmeiras não pode dar aquela empolgada
e começar a gastar dinheiro, eu sei que tem dinheiro. O Palmeiras também gastou muito, né? Só que consegue sobreviver, né? Vai lembrar quantos anos o Palmeiras demorou pra engrenar com esses Grande gastos, Paulo né? Nobre. E quantos treinadores passaram também, né? Sim. O Oswaldo, Marcelo Oliveira passou. Não, mas Felipão. E o Cuca finalmente conseguiu chegar pra dar jeito nesse time aí. Financeiramente, os melhores times do Brasil são Palmeiras e Flamengo no atual momento. Atual, né? Porque Atual é o porque Flamengo o passou por uma Brasil crise deve- brava Acho também. Acho que a gente vinha até conversando anteriormente O Flamengo deve até pra mim, eu não sei. sobre isso, que os times brasileiros normalmente tem um período que eles estão no auge, né? 3, 4, 5 anos. Depois ele tem uma queda. Aí quando você pensa que ele vai pra vários títulos seguidos, Aí pra ele várias cai. Copas Libertadores, não. Aí Isso ele já vai aconteceu pra... com vários times. O São Paulo, Série B né? até. São Paulo, desde aquela época lá que foi tricampeão, depois disso não conseguiu engrenar mais. Foi campeão de outras vezes, mas não O conseguiu Corinthians engrenar. campeão mundial, todo mundo falou, nossa, Corinthians, mas agora mas teve esquece, desmanche. vai ser favorito todo ano. O próprio Santos ali, entre 2010 e 2011 ali, 12 ali, foram 3 anos que foi bem. Mas é sempre isso, futebol brasileiro é assim, tem 12 grandes times e sempre O próprio muda. Cruzeiro nesse ano, depois daquele bi, foi fraco, né? Muito. Foi impressionante a queda do Cruzeiro. Ver se o Palmeiras e o Flamengo conseguem manter essa fase financeira Regularidade, boa. né? O Palmeiras, então, que agora, temporada 2017, já tem vários reforços. Entre eles o Johan, da Chapecoense, que foi um dos que não viajou, né? E... Então vai montando um time jovem também. A gente percebe que não traz medalhões. Renovou com o Jailson, que não é jovem, mas foi uma atitude merecido, né? muito legal, muito merecido. Sonho da carreira dele, que ele conseguiu... E pra ter banco também, né? Que Sim, o muito Prazo, importante. ele Vai já tem faltar 38 o anos. banco, literalmente, pra tanto reserva assim que tem no Sim, Palmeiras. Mas é isso, então. O 2017 do Palmeiras é muito próspero, né? Com tudo que tem. Exato, tende a ser extremamente próspero, sim. Só precisa que um outro treinador bom venha, né? Muito se fala, e que tá quase fechado, com o Eduardo Batista. O da Treinou Ponte, a né? Ponte Seria legal. Preta, filho do Nelsinho Batista. Acredito que ele possa fazer um bom trabalho também. Concordo. E é aquilo que eu sempre falo, né? Que é dar chance pra gente nova. Sim. Que tá aparecendo aí, né? Com vários trabalhos com alguns clubes medianos, né? Que, aliás... Se você ficar dando moral pra nomes que não ganham título por muito tempo, Que é melhor nem citar, apenas né? trabalham pelo nome que ele tem, fica difícil. É melhor a gente nem citar. Eu sei que o Fernando Diniz tá aí. Então. Nenhum time Esqueceram o Fernando grande... Diniz? Não né? sei, cara. Não sei o que aconteceu. Tá aí. O Corinthians sempre, tentou contar, né? Com o grande Fernando Diniz. Mas não deu certo. Mas ele falou não sei Foi porquê o clube, também. foi mas... o clube que não foi. liberou. É. Sim, foi o... E ele também não quis Audax. brigar com o time e ficou ele lá. tinha Só que aí uma- ele fez uma campanha péssima. Osasco, Aldax, ninguém Não, sabe quem é o é. misturou Osasco, tudo. que Oeste. joga em Oeste, que nunca joga em Oeste. Itápolis, né? Que nunca joga em Itápolis, joga em outros estádios. Ter com o nome de Audax é estranho. É Sensacional. uma mistura louca aí do time comandado pelo Fernando Diniz. Mais fácil falar assim do que falar o nome do time. É o time comandado pelo grande Fernando Diniz. Fernando Diniz Futebol Clube. Então é isso. Parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Gabriel Jesus joga muita bola. Vou falar isso hoje. Moleque bom demais. Olha, eu comprei muita briga por esse moleque, hein? Ó, me falavam, Gabigol é melhor que ele. Eu falava, gente, de forma alguma, Gabriel Jesus é muito melhor que o Gabigol. Nada contra o Gabigol, mas que pegou um banco lá na Inter de Milão. Olha... Ele foi para o clube que não tinha chance, que não tinha tanta chance assim, né? Eu acho O que Gabriel não é nem- Jesus já tá indo pra um time que ele vai Com o com Guardiola, certeza né? Eu acho que não é jogar. nem porque ele não tem. Eu acho que ele tem até mais chance de ser titular na Inter do que o Gabriel Jesus no Manchester City. Só que o problema é que o técnico não colocou ele pra jogar. Então. É. Ninguém entendeu isso, porque o técnico pediu ele e não colocou pra jogar. Então fica aí a dúvida. Vamos usar esse gancho então. Falando de o Gabigol, quer dizer, vamos pro Santos. Vamos pro Santos. Gabigol foi lá pra Itália, pra Inter de Milão. Podia ser a salvação do time, que não ganha nada há muito tempo também. E jogou 28 minutos em 3 meses. Lamentável. Primeiro, o fato dele não conseguir jogar numa equipe que tá num nível um pouco baixo. Segundo, pelo técnico não escalar o Gabigol pra jogar também, né? Eu acho que pode passar pela parte física também, né? Que o clube pode pensar que antes que o cara jogue, que ele precisa ter
uma adaptação e até de condicionamento físico também. Mas convenhamos que aqui no Santos ele já tava forte. Já tava, mas Itália é uma outra coisa, né? Se fosse pra Inglaterra, então... Aí seria difícil. Não, mas eu acho que o Gabriel Jesus vai se dar bem já por isso. Ele não é um jogador que é tão forte como os zagueiros ingleses, só que ele é muito rápido. Ele é muito rápido, ele é absurdamente rápido pra Inteligente. pensar, pra Então agir. ele pegando aquele zagueiro pesadão, se ele Nossa. dá aquela gingada e passar do cara, o cara não pega mais. Não pega. Entorta a coluna. Bom, Santos, Leandro, o que tem no Santos aí? O Lucas Lima vai sair ou não? Porque a janela de transferência do Santos é basicamente o Lucas Lima vai sair ou não. Mas eu acho que dessa vez há tem diferente, alguns anos né? a janela do Santos é parecida. Sim. É o Santos tentando trazer o Robinho. É verdade, É tem sempre, isso é também. sempre a mesma janela. Tem o Santos isso. tentando o Robinho, o Santos sempre tentando um ponta, sempre mais um zagueiro. Olha lá. E Sempre, é isso. sempre algum jogador que aí o Santos se interessa, mas é muito caro e desiste. Schweinsteiger. Mas desiste. Exatamente. A janela do Santos, você pode pegar as notícias do ano passado Isso, e mudar só o nome do personagem. é. Mas o que tá mais certo, quente. mais quente é o Santos tá tentando o Kleber, né? Aquele que jogou no Corinthians. O zagueiro. O zagueiro. Ah, sim, tava o zagueiro que pensando. jogou no Corinthians. É, o Muito cara, bom zagueiro. Muito bom, o cara que o zagueiro. Santos tá aí atrás. O cara formou uma bela dupla de zaga com o Gil, né? Tinha Não, feito uma Belíssima ótima. Impressionante. Foi embora, pode ser que o Santos tente o Kleber, que quer dizer, já tá tentando o Kleber. E se o Kleber não der certo, o Santos vai atrás do glorioso Betão, que De novo? também jogou. De novo, Betão, De pô, novo? jogou no Corinthians. Tá mas no não sabe. Avaí, né? Mas o O Kleber. cara subiu com o glorioso Avaí. Mas o Kleber é a primeira opção do Santos. Muito bom zagueiro o Kleber. E o Santos também, que tava querendo o Gum, desistiu? Desistiu do Ainda Gol, bem. né? Ainda falando sobre zagueiros, tem aquela nota triste, né? Que o grande Thiago fecharia Fecharia. com É o verdade. Santos, né? O empresário, né, tava indo lá pra Colômbia só pra fechar o Assinar negócio. tudo. E acabou ajudando lá no desastre. Outro jogador que o Santos tá atrás é o que já tá um ano já atrás, é o Marcos Guilherme, Ah, que é do Atlético Paranaense. grande Marcos Guilherme. Que Ele o vai, Santos- o Santos agora tá com uma proposta de ceder o Thiago Ribeiro, pagando metade do salário, pra ter o Marcos Guilherme. O Santos tá fazendo de tudo pra O Santos conseguir não o Marcos quer o Thiago Guilherme. Ribeiro. Não, eu pensei que você falou o contrário. Não, o Santos não quer o Thiago Ribeiro e É. quer de qualquer jeito o Marcos Guilherme. Impressionante. Que eu acho que é uma ótima contratação. Tem o né? Guerra também, pode estar vindo. Mas o Guerra tá naquela do Palmeiras, né? É, O tá Palmeiras mais tem pra dinheiro, lá né? do Se o que pra Palmeiras cá, né? botar dinheiro na mesa, é difícil cobrir. E a grande questão nem são os jogadores, mas eu acho que o comando técnico, Yuri, o Dorival, muito Você acha que ele questionado. vai embora, é isso? Não, pelo contrário, eu acredito que ele fique Ah, tá. pelo ano inteiro, se não acontecer nada de improvável, né? Pelo ano inteiro, mas muita gente fala que ele tem medo de título, que ele chega perto e dá um passo pra trás. Olha, se não fosse ele, eu tenho certeza que o Santos não teria disputado pelo título nesse ano. Ele é realmente um ótimo treinador que se prova todo ano. E tem muita gente que vai tentar lembrar de alguns jogos que ele poderia ter ido para frente, só que aí recuou e aí perdeu pontos que acabaram sendo brutos, né? Para que o Palmeiras fosse campeão. Mas não, são apenas coisas lá do jogo mesmo, né? O Dorival, pra mim, esse ano foi um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Porque é que assim, ficou... Me impressionaria se você falasse Cristóvão Borges. Não, pô. É que ficou aquela impressão que o Santos poderia ter conseguido mais pelas derrotas que conseguiu. Mas se você vê o Santos atualmente, que tá atrás do Palmeiras e do Flamengo, tá atrás de times com o dobro de salário, né, pagos para os seus jogadores. O Atlético Mineiro que tá atrás deve ter o triplo só o ataque do Atlético Mineiro. Uhum. Então eu acho um ótimo trabalho que o Dorival fez. Acabou pecando em algumas partidas, também errou em algumas substituições, e no final da temporada sofreu com lesões na zaga, né? Porque se deu bem quando perdeu aqueles jogadores para a seleção olímpica, conseguiu manter o nível, mas quando perdeu seus zagueiros começou a cair um pouco. Que primeiro machucou o Gustavo Henrique,
que era o titular. Depois machucou o Luiz Felipe, que também era o outro titular. Aí depois teve uma vez que o David Braz tomou um amarelo, também não podia jogar. Que maravilha, hein? Então... Yuri jogou lá na zaga, teve né? que jogar Jogou. com o Yuri. O cara na zaga. volante Fez jogando na pênalti. zaga. É. Mas sofreu com lesão, mas eu acredito que o Dorival fez um ótimo trabalho e ano que vem, por já estar 1 ano e meio aí já no Santos, quem sabe ele não fique mais 1 ano aí. O Dorival combina com o Peixe, né? É, Porque ele a forma de jogar pra frente, né? ofensivo e o cara tá lá faz muito tempo, já ganhou títulos lá. Acho que da Série A ele é o técnico mais... O cara que tá mais tempo, né, no time. E é um cara que tá sempre lançando jogadores lá da base. É um cara que já combina com o Santos e o Santos tem que mantê-lo pelo tempo que for necessário, porque ele é um ótimo treinador. Foi campeão esse Sim. Os maiores reforços do Santos, eu acho que são a permanência do Vanderlei e do Ricardo Oliveira. As pontas, né? O centroavante e o goleiro. Apesar que tem time querendo o Ricardo Oliveira. Não hein? vai levar. Não vai levar. Eu achei engraçado. Estou falando porque sobre o São Paulo, rival. Eu achei Mais que o Ricardo engraçado, Oliveira. até vocês falarem do Ricardo Oliveira, as trocas que estão tentando fazer com o Santos. Não sei se estão... não estão acreditando muito no Modesto Roma, porque primeiro queriam trocar Michel Bastos com Ricardo Oliveira. Aí, obviamente, o Santos disse que não. É. Agora, se eu não me engano, era o Flamengo que queria trocar o Cirino pelo Vitor Bueno. Nossa. Eu acho que não estão dando Não, muita não. fé, Para com isso. Então. mas Não tem como. estranho. O Uma Michel coisa Mas dessa. joga bem, sim, mas não pode ser trocado pelo Ricardo Oliveira. O Cirino joga bem? Jogava. Mas Santos não quer pode mandar ser o Thiago trocado Ribeiro, pelo né? Vitor Bueno. Santos quer Forma mandar o Thiago Ribeiro. Alguém então. quer o Thiago Exato, manda trocar pelo Thiago Ribeiro. Bom, Aí o pessoal não quer. agora, quem tá precisando de jogador, quem que é? É o Corinthians. Tá precisando muito de jogador, gente. Incrível, né? Se Olha. você for pegar de nome, tem, né? O Mais ou Marlon, menos Marcos ainda. Gabriel, Jogando, Giovanni né? Augusto, Guilherme, de nome tem, mas só, né? Porque futebol mesmo, esse ano ninguém E viu. outra, a janela pro Corinthians parece que é um negócio assim, abriu a janela de transferências. Ah, vamos ver quem tem. Putz, não tem ninguém. E os outros times têm 11 nomes, assim, em vista, sabe? É muito complicado essa... Como a diretoria vai em busca dos reforços, eu não sei qual método que utilizam, mas eu lembro que agora no fechamento da janela do meio do ano, enquanto o Atlético brigava para ter o Thiago Neves e o Flamengo trazia o Diego, o Corinthians sofria concorrência do Bahia para trazer o Eduardo, lateral do Atlético Paranaense, que foi para o Bahia, preferiu o Bahia. Olha aí. Então, eu não sei o que acontece com o Corinthians, com a diretoria, mas tá num momento horroroso. Vai jogar agora, amanhã, que a rodada, a gente não falou isso, a última rodada é sempre todos os jogos no mesmo horário, no mesmo Simultaneamente. dia. Então a rodada é amanhã, às Várias 5 da decisões. tarde. Exatamente, amanhã. Rebaixamento, Libertadores. E o grande título não, né? Porque já ficou grande com título o já Palmeiras, foi. Mas a rodada inteira, então, amanhã, às 5 da tarde, valendo duas coisas praticamente, né? O vice, rebaixamento né? do Inter. Que- Não, eu nem ia falar o vice. É que o vice Está vale 3 Santos milhões, contra- né? Flamengo ali, Então né? são três coisas: o 3 vice-campeonato, a Libertadores, que tá entre Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians, 2 vão, e o possível a rebaixamento última do vaga Inter. pra a Série B. A vaga que ninguém quer. Que até agora já caíram América Mineiro, Santa Cruz e Figueirense. Bom, Corinthians, a gente falou que ia conversar sobre o Gustavo toda semana, mas Então, não tem muito o que falar do Gustavo, né? temos sim. Tem? Então vai lá. Gustavo esteve em campo no último jogo do Corinthians. Jogou por 20 minutos. Ah, sim, E não fez sim. absolutamente Gustavo, nada. é verdade. ele tem a mesma quantidade de gols que eu tenho na Arena Corinthians. Olha aí. Eu também. Olha lá. Estamos empatados com o Gustavo. Na mera quantidade de 0 gols. E eu sempre falo isso. Você joga por um time grande, você teve chance, você tem que aproveitar. Você não pode querer ter 28 chances como reserva titular. Não, cara. Quando chegou a chance, cara, Corinthians, Santos, Palmeiras, entrar... Vai lá. Mas eu acho que o problema Faz dele assim, não é O nem... cara, no caso, camisa 9, é gol, Não é cara. nem que ele não faz gol, porque eu lembro uma época que o Wagner Love chegou e o Wagner Love também não fazia gol. Só que o Wagner Love, ele tinha... Corria, Tentava demais, dava Não, garra. Se eu não me engano, o Gustavo, ele ficou um tempo sem acertar o gol. Ele ficou 3 jogos sem 3 jogos finalizar. sem acertar um chute no gol. Olha isso. É. Nem o Cássio ficou tanto tempo sem acertar o gol assim. Mas calma lá, torcedor corintiano, porque o Jô chegou.
olele, olalá, o Jô vem aí. E o bicho vai pegar. Olha só, será que 2017 Pra é do Jô? resolver o imenso problema do ataque corintiano. E tem o glorioso Luigi também, veio do CRB e só, né? Porque o Wagner tava fechando e Desistiu. de uma forma incrível do universo, o Corinthians escolhe pra contratar um cara que tem um problema com a FIFA e com a Arábia inteira. Então escolheram o Wagner assim, vamos ver um cara que O vai Sheik dar veio, muito né? problema. E deu certo. Então por que não um outro que tem vários problemas aí com a papelada, ver. a documentação? Vamos ver se o Corinthians consegue fechar com o Wagner. Eles conseguiram um ótimo nome. Gosto muito do Wagner. Acredito que ele tenha ainda muito futebol pra jogar aqui no Brasil. Mas eu acredito que o grande problema tá no banco. Tá em todo lugar, né? O treinador. Então, Oswaldo de Oliveira não dá. com esse time, tirando o Gustavo, que não estava na época, com esse time, o Tite E era o André. estava no G4, na é. época que era G4, estava lá. Mas o Tite, se pegar o Santa Cruz, é campeão brasileiro. Não, calma aí também, não Entendi. vamos exagerar também, mas graças ao Tite o time tava no Sim. G4 sem ter tantos jogadores assim. Obviamente que a gente não quer também que o técnico que esteja lá faça o mesmo trabalho que o Tite, porque o Tite é um que cara difícil, diferenciado. né? Sim, O melhor do mundo para mim. Mas pelo menos jogar bem. Que já faz um tempo que não consegue. É só colocando mais um tema aqui na roda. O Oswaldo tá testando o Giovanni Augusto na lateral direita. Ousadíssimo. O cara tem o Fagner, que é convocado pelo Tite pra seleção brasileira. Então, pra que muito- usar Ele Giovanni vai botar o Augusto? Fagner de centroavante? Muitos falaram assim, ó. Bom, Giovanni Que Augusto isso? teve oportunidade na meia armação, não deu. Na ponta direita, não deu. Na ponta esquerda, não deu. De volante, ele jogou uma vez, não rendeu. Vamos ver na lateral direita. Se não der, Então bota põe ele no gol, né? Então, pelo amor de Deus. Vai trazendo. Uma hora o Giovanni Augusto dá certo. Mas eu acho que 2017 vai ser diferente. Como eu já Isso disse... daí parece jogador ruim lá na base, né? O cara começa lá na área, depois ele vem, virou goleiro, se não funcionar, também vira gandula. Mas eu te depois. falo dois nomes que começaram no ataque e vieram pra volante. Toró. Schweinsteiger e Fagner. O Toró começou lá no Fagner não, ataque. e Fábregas, olha, Fagner. Ah, tá. Fábregas e Schweinsteiger começaram no Agora ataque. vamos lá, O Fábricas. Toró também, tá? Fábricas está no nível acima de Giovanni Augusto. Enfim, como eu falei em edições passadas, o Renato Augusto, que foi o craque do Brasileirão do ano Primo passado... de Giovanni Augusto? não é. Ele gente. foi o melhor jogador e ele demorou pra deslanchar no Corinthians. Então vamos ver se esse ano serviu de adaptação pra esses caras. E ano que vem começa a surgir alguma coisa, né? Giovanni Augusto, Marquinhos Guilherme, Gabriel. Marquinhos Gabriel Mas principalmente. eu acho que o né? problema esse ano foi a insistência na mesma formação do No mesmo time. sistema de jogo, né? Porque aquele sistema dava certo com o Tite. Com o ok. Tite, é. Deu É. certo com o Tite, mas é porque é o Tite, deu certo. Exatamente. Não quer dizer que o cara vai chegar lá, também mudar tudo também de uma vez, botar o Fagner acho- aí de eu acho que tinha centroavante, que mudar tudo. Giovanni Augusto de lateral direito, mas pelo menos, sei lá, dá uma mudança. Talvez esses jogadores que estão no Corinthians não deem certo naquele esquema. Por exemplo, Marquinhos Gabriel, quando jogou bem no Santos, ele jogava como ponta quase. ponta verdade. direita. Exato, ponta No direita. Corinthians ele tá jogando de quase lateral esquerdo. Então o Giovanni Augusto também, quando ele foi bem no Figueirense, no Atlético Mineiro, ele jogava mais lá na frente. É quase um segundo atacante que ele jogava. E agora ele tá jogando muito recuado. Talvez tem que fazer até o que o Tite fez na seleção brasileira. Pegar o cara e colocar onde ele sabe jogar. Que era o que o Dunga não fazia. O Coutinho joga na esquerda? Bota ele lá na esquerda lá pra jogar. Neymar, você sabe jogar lá? Joga lá, não precisa jogar de centroavante. Talvez se o cara chegar no Corinthians e colocar os jogadores Em nas ordem, suas né? posições, talvez dê certo. O Giovanni, quando chegou com o Tite, ele era o melhor contratação. Dos contratados, digo, Nossa, ele era o Giovanni melhor. Augusto né? foi caro demais ainda. Foi. E outra coisa que eu ia falar é que isso O de Galo mudar o vendeu esquema... por muitos dólares, Sim, por foi junto com o cifras André. altíssimas. E isso que eu ia falar também de esquema é que o Conte chegou no Chelsea, implantou o 3-4-3, o Chelsea não perdeu mais, não tomou gol. O Davi Luiz virou monstro de O novo. Moses. Enquanto tava naquele velho, tava ainda meio Engatinhando, né? Então, Depois que o Absurdo. cara bateu lá no peito e falou, ó, vocês vão... Do meu jeito. Do meu jeito, acabou. É. Foi uma coisa que o Rogério Ceni, vamos lembrar do Rogério Ceni que falamos no começo do programa, que, se eu não me engano, um repórter perguntou pra ele qual era o estilo de jogo que ele preferia. Se ele preferia ali 3 zagueiros, porque jogou com o Muricy assim, o São Paulo foi campeão, ele falou, não, tem que ver o que eu tenho. É. Tá Que é o certo. que o Conte fez. Tá certo. Ele viu que ele tinha lá. É o quê? É 3 zagueiros? Tá bom, bota 3 zagueiros. Ainda chamou E ele- mais, né? Não, Chamou eu acho mais Davi incrível Luiz, é que ele recuperou, não Marcos foi... Alonso. Ele recuperou
o grandioso Vitor Moses. Sim. Vitor Moses estava Emprestado escorraçado tantas do vezes. Chelsea milhares de vezes. Pois é. Ele falou, tá bom, rapaz, você vai jogar de ala direita. Já o Entendeu? Fábricas, né, foi lá pro Sub-23, Sub-21. É isso que eu falo. Mas é o técnico, né? O bom técnico, ele vê o que ele tem e faz a formação lá Arma pra que ali dê depois. certo. Que eu acho que o que o Marcelo Oliveira não conseguiu fazer no Atlético Mineiro. Olha, a gente E olha que tinha peças do mais alto calibre, quase né? Chelsea, né? Quando o cara Por fala aí. Fred e Prato não jogam junto, lógico que joga. Se ele fizer uma E formação se pra reclamar, deixar os põe o dois juntos, Robinho bota os ainda. dois lá. E o Óbvio. grande Cáceres. Sim. Que era Casares. reserva. Casares. Que gol que ele fez, hein, gente? Que era reserva. Meu Deus, que gol maravilhoso que ele Verdade, fez. bem lembrado. Grêmio campeão da Copa do Brasil. Parabéns ao Grêmio também. Fantástica Aliás, você, campanha. Lucas, falou que ia ser o Grêmio vencedor Falei- há nas 38 oitavas, meses. eu falei nas oitavas de final que ia ser Grêmio Atlético e Grêmio campeão. Ninguém falou foi, isso. Foi o meu único momento mandinar. Eu devia ter apostado isso em casas de aposta. Até porque foi. Ia ter uma grana boa pro fim até do porque ano, era mas- difícil, porque era sorteio, né? Não dava pra saber eu que acertei só tudo, chutou, gente. Eu só. acertei É. tudo, mas impressionante. Meus pais não vão acreditar em mim se eu falar isso lá em casa. Bom, Yuri, rapidamente, então vamos lá falar sobre Fórmula 1, porque a gente começou falando do Corinthians, acabou no Chelsea. Então agora fala aí sobre Fórmula 1. Então, você que acompanha nosso programa, você sabe que no ano todo nós estávamos sempre trazendo como estava, né, o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Na grande maioria dessas vezes, quem era líder era o alemão Nico Rosberg. E o título acabou com ele também. Ele é o grande atual campeão do mundo de Fórmula 1, não deu para o Lewis Hamilton. Porém, Nico Rosberg não vai estar lá para defender o seu título. Ah, que coisa. Em uma decisão surpreendente, ele falou: não, o meu grande sonho era ser campeão do mundo de Fórmula 1. Eu fui. Então pra mim chega. Eu estou indo embora pra casa. Ficar com a Vivian, que é a esposa dele, e a pequena filhinha dele. Ele falou até de preocupar a mãe, né? Que a mãe não ia então. mais se preocupar. O cara simplesmente parou. Com 31 anos aposentado... 31 anos Tá é, ótimo, é né? muito jovem, né? Tá, pá, maravilha. Se você for pegar aqui o Raikkonen tem 41, Já tem tudo isso? ele tem, né, extremamente cedo, e o cara poderia continuar e ele abriu mão de um mega salário, né? Sim, de milhões de euros. Verdade. Mas é isso, ele foi extremamente corajoso e o cara batalhou, chegou lá e falou: chega. Repercussão disso, abre-se uma vaga no carro que é o atual melhor carro, né? Então está todo mundo querendo saber quem vai para a grande Mercedes ser companheiro de Lewis Hamilton. Yuri, eu não acompanhei muito não. E o Massa parou também, né? Parou, verdade. Nós tínhamos falado já, a Falamos. Massa não irá correr pela Fórmula 1 no ano que vem. A não ser que ele seja chamado para a Mercedes. Olha lá. Aí Nós volta temos tudo, essa né? possibilidade, mano. Mas eu não acompanhei muito a Fórmula 1 em 2016, mas pelo pouco que eu vi, pode ser que o Verstappen seja o nome em 2017, né? Exatamente, é um grande Ousado piloto, demais, garoto. jovem, né? E é um cara que na sua segunda temporada ganhou corrida já, isso é extremamente raro. Às vezes passa um pouco do limite. Passa por Mas é da idade. mas Um pouquinho da idade, da idade. exato. Todo mundo passou por isso. Não é? Lewis Hamilton no começo era um pouco assim também, Sim, ousadíssimo. né? Vettel. Mas aí depois deu uma verdade. segurada no Uma ânimo e segurada. foi tricampeão. Tri, né? Tricampeão mundial. Bom, Então temos aí, foi uma ótima lembrança, assim. falar da Fórmula 1, vamos fazer aqui, estamos nós três, a gente tem um palpite agora no final, né, pra fazer, mas antes, o campeonato praticamente acabou. Convenhamos que o campeonato acabou, ainda mais com isso tudo que a gente falou da Chapecoense, o clima do futebol pra esse ano acabou. Acho que o Inter 2017 não concorda vai muito, voltar. né? O Eu Inter- acho que o vale Inter- falar rapidamente sobre isso, né? O Que Inter não concorda muito. nós estávamos falando sobre isso antes desse belo programa começar, né? Realmente ficou feio, né, Helena? O Inter ele tá fazendo... O Inter não, né? Porque é muito forte falar da instituição internacional. Os dirigentes, né? Estão fazendo tudo ao contrário do que o Atlético Nacional fez. Enquanto o Atlético Nacional virou o time mais amado aí do Brasil, da América, do mundo aí, pelas ações que fez em prol da Chapecoense, o Inter está indo no caminho ao contrário. Falando que ia ser prejudicado porque não ia ter jogo, depois agora tá... Então, primeiro falando que
que aquele jogo tinha que acabar sendo naquele domingo mesmo, né? Porque senão ia acontecer uma tragédia com Porque eles tinham a tragédia pessoal, a tragédia particular, comparando tragédia. E aí depois eles brigou acabaram... Aí depois teve os atletas que falaram que não queriam jogar e ficou meio estranho. Eles não querem jogar, iam querer usar o tapetão. Aí tentaram o tapetão no Vitória, não deu certo. Que foi meio... feio. Aí como não deu certo com Vitória, partiram pra cima da CBF e aí brigou com o cachorro grande, né, meu amigo? Aí não tem mais. Então o Inter decide o futuro aí no domingo, amanhã, contra o Fluminense lá no Rio. Mas o que eu ia falar é que como o campeonato praticamente já acabou, que agora é o futebol só em 2017 mesmo, tirando a rodada de amanhã, claro. Mas pra gente fazer rapidinho aqui o nosso top 3 jogadores, não na ordem. Não na ordem, mas três jogadores, os melhores do Brasileirão. Tá. Vamos lá, Leandro, você começa? A gente não tem nada escrito, não tem nada ensaiado, vamos na hora mesmo. Vai lá, Leandro. O melhor jogador provavelmente será escolhido... Não precisa ser na ordem. Gabriel Jesus, provavelmente. Sim. Mas é mais pra... Mas pelo nome... Ele foi bem. O símbolo, né, dessa grande conquista. Porque esse campeonato é ele o símbolo, porque ganhou o campeonato no Palmeiras. Mas acredito que os melhores jogadores, eu vou até falar na ordem. Olha. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi Moisés, do Palmeiras. Em segundo lugar foi Robinho, do Atlético Mineiro. E em terceiro, Diego Souza, do Sport. Bom, o meu já tem um pouco em mente. Não em ordem. E tem um nome que eu falo sempre, que é muito polêmico. Todo mundo acha que não, mas eu acho que sim. Então pra mim é Gabriel Jesus, Gustavo Scarpa e Casares. Que ele joga muito, ele joga. Isso ninguém tem dúvida. O problema é que não escalavam ele. Mas ele jogou pouco esse ano. Então. Então você não tem como dar... Não escalavam ele. Mas, assim, o que ele jogou foi impressionante. Sim, pra mim, ele tá nesse... Eu sei que ele não vai ficar, mas pra mim, particularmente, ele tá nessa top 3. E o meu top 3, sem ordem, passa pelo Moisés. Moisés também. Que foi citado aí, né? Pelo Robinho. E pelo Diego. Ué? Ah, tá. Diego jogou naquele 2002, né? Diego do Exato, Flamengo. Diego lá do Flamengo. Jogou demais. Depois que ele veio, o Flamengo mudou cara, totalmente. Né? Chegou a até brigar. Não até brigar, mas a fingir que ia brigar com o Palmeiras. Sentiu o cheirinho do época. Ó, então, falado aqui o top 3, vamos rapidinho pro nosso palpite. Porque, mas olha, agora semana que vem, no último programa do Resenha na Área, você vai ver, todos nós vamos falar qual é a nossa seleção desse grande torneio que foi o Campeonato Brasileiro. Boa, então todo mundo prepara seus 11 jogos, seus 11. Já vamos fazendo isso durante a semana, melhor, né? Com certeza, aí chega aí. Bom, então explica. Na última rodada que a gente fez, a semana retrasada, o Yuri acertou o palpite do Flamengo e Santos. Flamengo 2, Santos 0. Resultado que deu o título para o Palmeiras. A Daniela acertou o título do Palmeiras e Chapecoense 1-0. Resultado que também deu o título pro Palmeiras. E o Leandro acertou do Atlético Mineiro e São Paulo 2-1 pro São Paulo. Que não deu título pra ninguém. Agora, o Giancarlo acertou nada e eu não acertei nada também. Então, o nosso ranking está como fica o nosso ranking? O Yuri e o Leandro que acertaram ficam com 7. A Daniele, que tava com 5 na lanterna, ó, ficou bom agora o nível. A Daniele tinha 5 e tava na lanterna. Foi pra 6. O Leandro tinha 5 semana passada. Eu também estou com 6, só o Yuri está na é verdade? Então é isso. Então, o Yuri está disparado na liderança. Yuri líder. Apesar daquele tapetão, né? Apesar do tapetão, poderia estar com... Então eu errei. Então Yuri líder com 7. Eu, Leandro, Jean e Dani com 6. Não. Sim. Vocês têm 5 e... Não, eles têm 6. Nós temos 6 também? O Leandro e a Dani tinham ficado para trás. Ah, sim. A Dani acertou, tá com 6. Que você tava com 5 e o Jean também. Tínhamos engrenado, eu e Dani, no começo do campeonato, mas depois paramos. Então agora, só nós 3 teremos a oportunidade verdade, porque é a última campeões. rodada. Então vamos ver o que acontece. A gente tem esses 4 jogos aí. Vamos lá. Vamos começar por Cruzeiro e Corinthians. Agora, o problema é que ninguém vai anotar, mas tudo bem, vamos lá. Você falou já num grupo de WhatsApp que nós temos. Olha, revelou, não acredito. Que o jogo seria Corinthians 2, Cruzeiro 1. Eu acho 2x0. Ah, é? Ah, sim. Eu errei, então. Empolgou, né? 2x0. Então você já falou o meu, obrigado. Já falei o seu 2x0 pro Corinthians. Você não precisa falar. Vai você. Pra mim, 1x0 Cruzeiro. Leandro? 2x1 Cruzeiro. Tá, vamos lá. Vitória e Palmeiras. Vitória vence porque o Palmeiras já
Palmeiras em festa. Ressacona. Marinho vai jogar muito nesse jogo. precisando vencer, né? Marinho vai jogar? Vai, acho Sabia, que vai. não? 3-1. Vitória com um hat-trick de Marinho. 1-1. Eu serei tático. Eu serei tático e vou falar 3-1 também, pra se o Leandro acertar, eu embarcar junto com ele. Tático que é a rodoviária aqui na terminal aqui de Praia Grande. Vamos lá. Não, mas antes dele falar, eu já tava pensando em um Vitória 3 e Palmeiras voltar. Claro, só pra não parecer que... A gente compreende isso. Santos e América Mineiro, Vila Belmiro, vai o Yuri. Leandro, você tem a chance O agora de... resultado bailarino? Não, vai vir 10 gols agora. Vai lá. Santos 4, América Mineiro 0. Vai, Leandro. Lembrando que no jogo de ida, O Santos perdeu. que foi lá em Minas Gerais, a América Mineiro 1, Santos 0. Mas agora, pra mim, o Santos goleiro. Só pra não ficar atrás do Yuri no número de gols. Eita. 5-0. Nossa, olha isso. Pra mim, 3-0, vamos escadinha então. Pra fechar aqui, então, São Paulo e Santa Cruz no Morumbi. Posso começar? Outro jogo que dá pra chutar alto aí. Vai, Lucas. 3-1 São Paulo. 3-0 São Paulo. 2-0 São Paulo ali. Calmo, tranquilo. Molecada vai querer jogar pra mostrar serviço pro Rogério Ceni. Vai golear. Gol do glorioso Chaves vai ter, hein? Então é isso, né? Campeonato acabando, ano acabando. E a gente fazendo freestyle aqui, porque... Laudas agora, em dezembro. Poxa, dezembro, vamos curtir, né? Vamos bater um papo, realmente. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Agora tem esse glorioso horário de almoço maravilhoso de sábado. E a gente volta... Olha lá, é de domingo. Vamos combinar. Aquela feijuca hoje, então. Feijuca, sábado beleza. De manhã, meio-dia, horário do almoço aí. Então, ó, semana que vem estaremos aqui novamente. Pra fechar o ano. E aí a gente vê a nossa seleção. A gente vê o nosso futuro, né? Nós da mesa, a gente vai falar sobre isso também. Vamos ver inúmeras coisas aí que você, ouvinte, pode estar com a gente nesse momento importante. Bom, então por hoje é isso. Valeu, Yuri. Valeu, Lucas. E agora deixando de novo todo o nosso luto pelo acidente lá da Chapecoense, né? Nós não podemos deixar de falar isso por muitas e muitas vezes. Foi realmente muito triste. E o ano ficou realmente pior ali. Mas até semana que vem a gente estará de volta para falar mais sobre futebol no Resenha na Área. Valeu, Leandro. Valeu, Lucas. Valeu, Yuri. Obrigado, ouvinte, por mais um sábado. Até a próxima. Então a gente fica por aqui agradecendo à Universidade Católica de Santos e à Rádio Boa Nova FM. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.